Salve, família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá! Salve, amigos do Australian Lifestyle! Estamos de volta e dessa vez com uma convidada especial que já se tornou embaixadora, Vinícius Barreto. Você acredita? E hoje a conversa está um pouco desequilibrada. O time da Gold Coast, ele está aqui mais com um integrante a mais. Estamos aqui com a Josi, que vai falar tudo sobre a Gold Coast, vai falar sobre a Bond University, vai falar sobre fazer mestrado na Austrália. Josi, seja bem-vinda. Oi, pessoal. Obrigada aí, Vini. Obrigado, Thiago, por me receberem. E, além de tudo, realizando outro sonho, né? Porque eu sou aqui espectadora do podcast, eu assisto desde o primeiro episódio. Chegou a minha vez de contar minha história. Bora lá. Que é isso, hein, Vini? Que honra, Josi. Bem-vinda, meu. A gente tá louco para Até saber. fiquei arrepiado, viu? Fiquei até arrepiado com essa história aqui, Thiago. É isso mesmo, emoção total. Ô, Josi, o que te fez vir para a Austrália, meu? Para começar. Bom, a Austrália, na verdade, que me escolheu, né? Eu fui ali, cresci com aquela máxima que tinha muito há uns anos atrás de que a Austrália é o Brasil que deu certo, né? Meu pai sempre falava, quando eu era criança, já meu pai falava muito de Austrália, de Oceania, ele tinha muito esse sonho. Ele faleceu sem ter essa oportunidade de vir para esse lado do mundo. Poxa. E alguns anos depois, quando eu conheci meu marido, nós então éramos melhores amigos. Ele tinha acabado de voltar de uma temporada do Havaí e ele comentava muito que ele tinha muita vontade de vir para a Austrália e tudo mais. E eu falava, nossa, deve ser legal ir lá passear, mas é muito longe, não, né? Nesse meio tempo, eu também sempre tive muita vontade de morar fora, sempre tive muito interesse de viver assim, essa experiência de conhecer outras culturas, outros lugares. Fui fazer um intercâmbio cultural em Israel primeiro, lá em 2007. Me Legal. apaixonei, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer, eu quero morar fora, eu quero viver essas experiências, conhecer pessoas e tudo mais. Cheguei, voltei para o Brasil, comecei de fato a namorar o meu marido, né? Mas foi assim, super rápido. A gente namorou, noivou, casou em 3, 4 meses. E falando, Caramba. agora a gente vai conhecer o mundo. 2008 veio uma crise global. E aí os planos foram se adiando, né? E aí ele conseguiu o tempo, na verdade, que ele precisava para me convencer a vir para a Austrália. Então, no final das contas, foi isso, assim. Já tinha ali a influência do pai, a questão do sonho. Aí o marido ali foi conquistando, conquistando. Meu, ele queria tanto vir para a Austrália que a cachorra dele chamava Kira. Pra você ter uma ideia. Então, assim, aí não teve jeito, a gente veio. Tinha que Olha ser que Austrália. Tinha que ser. história, Vini. Não, eu vou te falar, com isso você está realizando um sonho coletivo, né, Josi? Porque Exatamente. assim, o teu pai, que está sendo homenageado, seja lá onde ele estiver agora, com certeza está feliz de ver você realizando esse sonho que era dele, do seu marido, e agora acho que seu também, né? Você chegou aqui na Austrália já faz um tempo, aqui na Gold Coast, que, pô, eu sou suspeito para falar, que inclusive eu moro em Quirra. Ai, você está complicando a minha vida, Thiago. Então assim, cara, bem-vinda e eu queria saber de você, como é que é esse sonho se tornando realidade? Como é que é a realidade do teu sonho? É. Quando assim comecei a ter tanta informação, muita, né, começamos a pesquisar muito sobre a Austrália. E aí, quando eu vi tudo aquilo que eu estava pesquisando sobre, eu falei, cara, de fato é um lugar diferenciado, assim, né? Tem toda uma questão assim, parece até meio mágico, né? Toda a informação que você coleta, porque tem muito essa questão do equilíbrio, vida pessoal, com trabalho, com, na verdade, equilíbrio da vida, né? Porque se a gente for parar para pensar, não existe, né? Vida é uma só. Nesse meio tempo, até a gente chegar aqui, a gente continuamos vivendo a nossa vida, a gente teve um filhinho, meu filho tem 3 anos e meio, né? E foi um fator decisivo também da gente pensar o que fazer, como fazer, inclusive a escolha da Gold Coast. Assim, eu posso te dar a versão bonitinha do porquê da Aham. Gold Coast, ou eu posso te dar a verdade. A É, verdade dá a está no nome da verdade. cachorra, Kira. Era o sonho, tinha que ser Gold Coast, entendeu? É o surf. A verdade é Aham. essa.
O surf não é full time, mas ele foi o full reason do porquê que a gente veio para Gold Coast. Mas quando a gente analisou, assim, a gente já tinha algumas pessoas que a gente já conhecia, que já estavam por aqui. Então, pensando nessa questão de vir com uma criança pequena e tudo mais, eu falava, gente, deu uma dor de barriga, eu pelo menos tenho já alguém para quem correr. E foram amigos que, inclusive, foram ali super fundamentais nessa nossa chegada, né? Foram ali nos dando algumas dicas também, foram nos ajudando, até para a gente entender como que as coisas funcionavam, né? Então, foi buscar em aeroporto, foi levar para fazer as primeiras coisas, aquela história, né? O clima pesou bastante também. Perth estava na minha lista, tá, Vini? Não quero deixar aí você Ok. em desvantagem. Era um ou era outro. Mas o Legal. clima da Gold, essa questão a maneira, da vibe da cidade pesou bastante no momento da decisão. E no final das contas, a Bond, né? Assim, aí entra um pouco a Bond teve um pouquinho de peso também, né? Porque eu estava explorando as duas alternativas, e aí quando eu comecei a ver as alternativas que eu tinha aqui pela Gold, eu falei, Mas por que a Bond, cara? Quais foram as vantagens que te atraíram para essa universidade específica? a Bond tinha um curso que me interessava um pouco mais, que é esse curso que eu estou fazendo, que é o Master of Finance. Enquanto na Legal. Griffin eu teria ali algumas outras opções, e em outros também, né? Eu dei uma sondada com Kaplan, eu sondei Torrens, eu fui dando uma olhada nos cursos que eu teria possibilidade. Então, o curso da Bond já começou me chamando muita atenção. Nesse meio tempo, o meu marido achou a Adriana Tiepo na internet, que é uma recrutadora aqui da Bond, que trabalha ali com os estudantes brasileiros, mandou mensagem, ela super se dispôs a bater um papo com a gente. Me apaixonei pela Adri e me apaixonei pela Bond pelos olhos da Adri. Essa também foi um Legal. fator ali bem decisivo, tá? Então, quando eu comparava Perth com Gold Coast, Bond já tinha ali questão dos valores, assim, é uma faculdade que ela respira a experiência do seu cliente, a experiência do seu estudante, né? Então, você começa a pesquisar aqui, os caras têm, se eu não me engano, 17 agora, awards, seguidos como a melhor universidade na questão de customer experience, então, da experiência ali do estudante. Ela é uma faculdade que ela tem as salas, o tamanho das salas de aula são reduzidas comparado a outras universidades. Então, assim, você não vai ver mais do que 40 alunos por sala de aula. Então, eu comecei a somar todos os fatores. O campus é lindo. Gente, se vocês não sabem do que eu estou falando, vai atrás, dá uma pesquisada, vai fotos, vai no site da Bond, você vai. Tem lá, inclusive, uma área chamada Chat with a Student. Você vai achar meu nome lá, marca um tour comigo. Eu levo você para fazer um tour virtual. A gente tem esse recurso aqui na Bond, né? Para vocês Legal. verem o que eu estou falando. Mas, assim, toda a construção, ela meio que abraça um lago. Então, assim, você está na biblioteca, você tem mesas que são situadas com vista para o lago, assim. Eu parei, inclusive, era o meu lugar preferido de estudar, mas eu comecei a notar que quando eu sentava lá, eu não estudava, eu ficava vendo a vista, a paisagem, então eu desisti. Agora eu estudo virada com a cara para a parede, para conseguir me concentrar, de tão lindo que o lugar é. Eu queria saber do teu filho, meu. Você tá aí na contemplação, teu marido, aquele esquema que eu conheci aqui pelo telefone, muito legal. Mas e o teu filho, meu? Como é que ele tá encaixado nessa rotina familiar? Assim, é uma decisão que, na verdade, é o fator que mais fez a gente parar e pensar, né, na hora de você tomar essa decisão. Porque, assim, não tem como eu negar o tempo inteiro, você tem ali no fundinho do seu consciente que você, de certa maneira, você está privando ele do convívio familiar, né? Então, assim, esse era um ponto que para mim pegava bastante. Ele convivia muito com os primos, com a família e tudo mais. Só que, em contrapartida, eu tenho a oportunidade de proporcionar para ele experiências que eu jamais teria oportunidade de proporcionar no Brasil, né? Ele chegou aqui, ele estava para fazer 3 anos, né? Ele fez 3 anos na Austrália. E foi muito engraçado, porque ele ficou assim, 1 semana, 2 semanas assustado. Ele, tipo, o que está acontecendo? Eu não entendo ninguém, as crianças não me entendem. Então, assim, a gente começou a perceber até que tem um pouquinho disso. Ele não
um pouco de dificuldade de interagir. Ele sempre foi uma criança super dada, assim. Então eu percebi que ele estava um pouco mais acanhado. Então a gente foi conversando muito com ele. Olha, agora a gente mora aqui, na Austrália a gente fala inglês e tudo mais. Meu, hoje em dia ele já deu nome para todos os parques que ele já conheceu aqui na Gold Coast. Tem o Parque Pirata, tem o Parque Grandão, tem o Parque da Árvore, tem o Parque Batata, que é o dos fast foods, enfim. Cada dia ele conhece um parque diferente aqui na Gold Coast. Então, assim, o contraste foi esse, assim, sabe? Ele já começou a ler as palavrinhas em inglês. Como eu dedico bastante tempo para os meus estudos e o meu marido trabalha full time, né? Que acho que até é um ponto legal da gente trazer aqui para o pessoal, né? Uma das vantagens do mestrado, né? O partner poder trabalhar full time. Então, ele acaba indo bastante para daycare. A gente teve que se programar financeiramente porque a gente sabia que não é barato. Ele vai numa daycare australiana. Aqui na Gold Coast também, desculpa, Vini, mais um ponto para a Gold Coast, mas tem aqui uma family daycare de uma brasileira. Ela já mora Olha aqui há que legal. muitos anos, mas é uma daycare onde eles só falam português. Ah, Muitas crianças que vão lá, eles nasceram na Austrália, mas os pais mandam para lá para praticar o português, inclusive. Bem legal. Então, tem esse não é misto. uma coisa fácil, porque assim, para quem tem filhos na Austrália, manter o português é bem complicado. Tem muitas famílias que os pais falam português e os filhos não. Exato. Eles Então acho que tem um. entendem, mas não falam. Uhum. Mas uma dica que me deram: se você não quer que ele perca o português, não deixe ele ficar falando muito inglês em casa. O É, inglês ele uma vai boa pegar dica. naturalmente na rua. Boa dica. E eles aprendem o inglês muito rápido, especialmente quando começa a ir para a escola, é muito interessante, assim. Eu tenho uma filha que, enfim, ela nasceu na Austrália, mas depois a gente voltou a morar no Brasil, né? E aí a gente voltou para a Austrália depois, e ela fala português com sotaque de gringa e, obviamente, o inglês sem sotaque algum, né? Ou com sotaque australiano. Mas manter o português é um sacrifício. A gente tem que Não é realmente fácil? ficar em cima, senão fica falando só inglês. E o inglês, de fato, eles aprendem muito rápido, assim, e é muito bonitinho. Eu estou visitando o Brasil e eles, cara, se tornam uma sensação aqui, né? A criança pequenininha que fala os dois idiomas, assim, é muito legal. Exato, exato. Tem um casal de amigos que comentou que foram também, na primeira vez que eles foram para o Brasil, a filha falou: Papai, todo mundo aqui fala português. A criança assim, chocada que as pessoas falam português na vida, né? Então, É engraçado, parece que encontra a tribo deles, né? Fala, nossa, é, olha, tem gente igual eu. é. É, É por aí. E eu acho que assim, né? Se tem a oportunidade de crescer falando mais de uma língua, por que não? Então, assim, não é que eu quero que ele fale português porque tem que falar português, nem nada disso, mas assim, filho, você está tendo uma oportunidade que eu não tive, de crescer bilíngue. Por que não aproveitar essa oportunidade, né? Então, a gente está tentando focar bastante nisso, assim, né? e A isso é gente não. interessante, viu, Tiago? Porque é um patrimônio que as pessoas têm, inclusive como imigrante, isso é muito legal, porque o Brasil é uma das maiores economias do mundo, né? Então, obviamente, o português é um instrumento importante, dependendo do que você vai fazer profissionalmente, e acho que isso pode ser utilizado, né, na sua carreira na Austrália, inclusive. É óbvio, o mais importante é você falar inglês muito bem, mas o português, de fato, é também uma ferramenta super importante. Mas, enfim, só para trocar um Aí. pouquinho de assunto, teve um episódio no seu processo de matrícula, né, junto com o Australian Center, que foi a obtenção de uma bolsa na Bond University, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e quanto isso foi importante na viabilização do seu projeto. Sim, Ti, foi bem importante, porque assim, como eu estava comentando, quando eu comecei a explorar as minhas alternativas, higher education não é, né, tão barato, apesar de que no meu ponto de vista vale muito a pena o investimento, né, pensando no todo. Mas quando você fala especialmente de faculdades desse nível, o custo não é tão barato, né? E aí eu já tinha dado uma olhada, eu sabia que já tinha chances de bolsa, eu tive aquele bate-papo que eu comentei com vocês com a Adriana, dei uma sondada, e quando eu estava falando com a AC, com o Fernando ali que estava representando a AC, a gente
ficou sabendo, né, de algumas agências que às vezes não gostam muito de se envolver nesse processo, enfim, por algum motivo, e foi uma das nossas perguntas, né? Tá, Fernanda, a gente está falando de algumas faculdades aqui, que quando eu falo da questão do financeira, para mim está um pouco fora da casinha. Mas eu sei que elas oferecem bolsa. Como que funcionaria? E o Fê me abraçou, assim, ele falou, cara, vamos aplicar, vamos ver o que as faculdades falam, e se precisar aplicar para bolsa, eu vou te ajudar. Ele me estendeu a mão, assim, sabe? Real. Legal. Então, assim, meu marido colocou essa possibilidade, essa conversa na mesa, falou como que é, e ele falou, não, a gente vai fazer o que precisa fazer para vocês atingirem o sonho de vocês, né? Ó, que legal. A gente foi, fez todo o processo. Ele, quando foi, assim, deu uma semana, eu recebi a carta de que eu tinha sido aprovada na Bond. As minhas notas da minha graduação e da minha pós-graduação tinham uma média legal ali. Quando a gente submeteu isso para a Bond voltou me dando a oportunidade de aplicar para a Bolsa de Excelência Acadêmica. Então, quando você tem Olha. uma certa média, um certo histórico, e aí não é uma bolsa integral, né? Foi uma bolsa de 25%, só que esses 25% foi o que fez o preço chegar muito perto das outras faculdades ali mais intermediárias. Algumas não eram nem faculdades, né? Eram business school, escolas de negócios, né? Chegou, muito próximo do valor que eu já estava me programando para gastar. Então, aí foi quando o ciclo se completou, né? Eu falei, bom, Gold Coast atende o marido que tem o surf, atende o meu sonho de realizar essa questão de ter um ensino de alta qualidade, com o preço que eu podia pagar. Eu falei, nossa, é isso, bora, não tem mais o que discutir. Mas, assim, o Fernando foi né, a AC ali na pessoa do Fernando foi um fator decisivo, assim, porque talvez se tivesse me falado, não, a gente não trabalha, talvez eu não estaria vivendo meu sonho agora, né? Então, foi bem legal. Ô, Josi, tudo bem que você conseguiu a bolsa de estudos. Aliás, parabéns, é demais, né? 25% alivia bastante o custo. Mas eu queria entender melhor esse negócio de Student Ambassador. O que é isso? Chegou um dia, eu recebi um e-mail da Bond falando de algumas oportunidades que eles estavam tendo aqui na universidade e eles estavam convocando estudantes que gostariam de estar falando sobre a experiência deles na universidade para pessoas que procuram a universidade. Então, assim, da mesma maneira que eu fui ali atrás, encontrei a Adri para bater um papo da faculdade e tudo mais, só que, né, agora eu não lembro, mas eu acho que a Adri não estudou diretamente na Bond, então ela tem uma perspectiva um pouco mais profissional, que é excelente, que para mim ali satisfez minhas necessidades de conhecimento, né? Mas algumas pessoas falam, tá bom, mas eu quero saber como é a perspectiva de um estudante estar aí. O que uma pessoa que está na pele do estudante faz? Então, a faculdade, ela tem esse canal de você poder falar com um estudante e ele compartilhar a perspectiva dele. Então, eu fui convidada ali para passar por um processo seletivo, vamos assim dizer, né? De bater um papo, entender o porquê que eu gostaria de estar nessa posição. E eu fui selecionada. E aí eu integrei o time que chama de Student Ambassadors. E a gente trabalha no escritório de Future Students aqui da Bond, onde as pessoas podem agendar, sejam tours pessoalmente. Então, se você já está aqui na Gold Coast, ou já está na Austrália, está visitando a Gold Coast, você quer vir aqui na Bond, você pode agendar um tour, conhecer a universidade, com um estudante te levando para esse tour, que é uma das coisas que eu faço aqui como ambassador. Tem também a opção de você fazer um tour virtual, tem a opção de você fazer uma videochamada, igual a gente está aqui batendo um papo, você bater um papo e esse estudante... Inclusive, hoje eu tenho uma videochamada agendada, não é estudante brasileiro, mas é um estudante internacional que quer saber como que tá aí, como estudante internacional, o que a Bond oferece sobre a cidade. E aí eu fui selecionada. E aí, quando vieram oferecer, puxa, você quer e tudo mais, eles nos dão uma ajuda de custo também, o que é bem legal, né? E aí é para mostrar, assim, né, o comprometimento da universidade com a questão da experiência. A gente tem um treinamento, tá? E o treinamento foi, olha, o sistema funciona assim, vocês vão ser requisitados para isso e para aquilo, e o que vocês têm que fazer? Vocês têm que compartilhar a experiência de vocês. Então, assim,
não é, a gente não foi treinado de, você vai vender isso ou vender aquilo ou falar. Eles não nos dão orientação nenhuma do que a gente deve ou não deve falar. Eles pedem para que a gente literalmente exponha qual é a nossa experiência. Então, assim, isso foi um negócio assim que falei, meu, que legal, né? Porque não é a faculdade tentando vender uma imagem do que não é. Eles querem genuinidade, eles querem verdade. Então, eu falei, bate Muito muito bom. com os meus valores, porque eu também não me sentiria confortável de ter a obrigação de falar bem de algo, sabe? Eu quero poder chegar aqui e falar o que que eu gosto e o que que eu não gosto. Nesse exercício de dar esse suporte, que eu acho que é até um diferencial da Bond, né? O que que você encontra de mais comum nas perguntas dos estudantes internacionais e qual que é a dica mais relevante que você tem para quem está pensando em fazer um mestrado na Austrália? Algo que para eles acaba se tornando bem relevante é o tamanho das salas de aula, assim. Então, essa questão que eu estava comentando de que as salas elas não têm mais do que 40 alunos. Porque quando você vai para instituições de alto nível universitário, é bem comum você ter 100. Tinha pessoas comentando ali em Europa, é super comum você ter 400 alunos numa sala de aula. Então, Uhum. assim, você é um em 1 milhão, né? Você está ali assistindo uma palestra praticamente, né? Você não está ali interagindo. Quando você fala que você tem 40 alunos numa sala de aula, o acesso que você tem é infinito, né? Assim, tipo, você tem um acesso muito próximo aos seus educadores. Junto com isso, além das nossas aulas, todos os educadores, eles têm tempos de consulta durante a semana. Então, não só eu tenho ali a oportunidade de perguntas e respostas durante a sala de aula, mas eu também tenho a questão da universidade colocando o educador à disposição do estudante para eu marcar um horário e sentar e discutir o que eu precisar discutir com o meu educador. Então, assim, meu primeiro semestre eu estava tendo uma certa dificuldade com um trabalho. Eu marquei e falei, olha, não sei como que eu faço, o que que eu faço. E ele sentou comigo e falou: vamos lá, vamos desenhar aqui um rascunho. Você começa por aqui, você começa por ali. Outra coisa que tem que foi um fator bem decisivo, inclusive para mim também, tá? Porque eu vim para a Austrália para viver essa experiência de estudar, mas eu quero também ter a oportunidade de ficar aqui um tempo pondo em ação todo esse conhecimento que eu estou aprendendo, né? E a Bond, ela tem uma conexão com a indústria em si gigante. Então, assim, eu tive uma das minhas matérias favoritas até agora, era de finanças corporativas. Qual era a dinâmica da aula, tá? Primeiro dia da semana, a primeira aula da semana, a gente estava ali discutindo algum tópico, algum tema, que estava já dentro da estrutura do programa. Na próxima aula, a gente tinha estudos de caso, falando de empresas e tudo mais, e aí a gente fazia uma simulação de uma reunião de conselho de diretoria dentro de sala de aula. Então você tinha um grupo de alunos era a empresa que era tipo a área que dava a consultoria, tinha alguns alunos que eram parte do conselho que faziam perguntas sobre aquilo. E aonde que está o grande diferencial, você me pergunta? Todas as semanas a universidade trazia um especialista da indústria daquele tópico para participar como o chairperson ali, como o diretor daquela reunião. Então a gente recebeu aqui diretor da Santos e Santos. A gente recebeu aqui pessoas que já foram parte da alta diretoria da Qantas e da American Airlines. Então, assim, era esse nível de pessoas que eu recebia toda semana dentro de uma sala de aula com 40 alunos. Legal. Muito bom. Então, Até assim, para fazer network também, né, Josi? Bem bacana. Te dá network, construção de diversos. carreira. Eles têm aqui o Career Development Center, que o pessoal vai sentar com você, vai construir seu LinkedIn, vai construir o seu currículo, se você não tiver, ou vai melhorar, se você já tiver. Esse mesmo departamento, eles fazem diversos workshops para... Tem, inclusive, também a questão de, vamos fazer simular a entrevista de emprego para te ajudar.
além deles terem uma plataforma onde eles fazem os anúncios, né? Como eu comentei que as empresas vêm muito atrás da Bond para poder buscar alunos, então eles têm uma plataforma onde eles anunciam as vagas que tem ali possíveis. Eles, inclusive, te ajudam a tomar rumo na carreira, tipo meio que um career advisor, assim, sabe? Você senta, tá, o que você gosta de fazer? Vamos fazer um teste aqui, vamos ver para que área que você vai se direcionar. Então, te ajudam até a construir essa questão da área da carreira, né? Agora eu queria saber da Josi. Ô, Josi, afinal de contas, o que é o Australian Lifestyle para você e o que você pretende fazer quando terminar o mestrado aí na Bond? Bom, Tiago, Vini, para mim o Australian Lifestyle é você se dedicar bastante e você ver o retorno daquele esforço que você tem, né? Então, você conseguir ali, como eu falei no começo, parece até meio que mágico, mas porque você consegue ter quase que um balanço perfeito entre pôr os seus esforços para você ter recurso, para você ter conhecimento, na mesma proporção que você consegue aproveitar a vida, né? Para mim, a Australian Lifestyle é a vida na forma mais pulsante que ela tem, assim, de viver, talvez. Legal, boa. Olha, Essa pulsante foi inédito aqui, hein, Thiago? Nunca teve pulsante antes. E para o futuro, né? Como eu estava comentando ali, é até engraçado. Eu vim mirando num postgraduated visa, me peguei pisando na Austrália e vendo que as regras do jogo estavam mudando. Esperei até o último minuto para ver qual que ia ser ali a decisão final, e de fato, postgraduated hoje não é mais uma opção para mim, né? Mas ainda existem ali alguns caminhos, porque, como eu comentei, né? Eu vim aqui, estou adquirindo muito conhecimento, um conhecimento muito valioso, porque não é só um conhecimento teórico, eu estou adquirindo muito conhecimento prático, e acho que meu maior planejamento para o futuro agora é poder passar pelo menos mais uns bons aninhos por aqui, se não a vida toda, praticando, né? Isso tudo todo esse conhecimento que eu estou adquirindo e desfrutando aí de toda essa vida que a Austrália tem para oferecer. Quer mais o quê, Vini? Mais nada, para mim tá de bom tamanho. Bom demais. Nossa, Josi, obrigado pela entrevista. O bate-papo foi incrível, cara. Assim, te desejo toda a felicidade do mundo nessa tua jornada aí. Você que abraçou, né, o Australian Lifestyle assim com toda a disposição. Manda um abraço pro teu marido e qualquer dia dá um pulo aqui em Coolangatta para fazer um surf em Quirra, que eu vou ser o cicerone da galera sem problemas. Combinado, combinado. E aí põe na lista do futuro aí também mudar para Coolangatta, né? Que aí a gente já terminou os estudos, a gente já consegue direcionar melhor aí. Legal. Boa. E a gente se vê num próximo dia, se Deus quiser, com mais Australian Lifestyle para vocês. Combinado? Valeu! Salve, família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá!